Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu resolvi falar, na verdade esse canal ele tem com o intuito de trazer alguns insights, algumas pílulas, algumas percepções sobre assunto que às vezes a gente não consegue entender de uma forma muito livre, ou trabalhar de uma forma muito tranquila, ou muito clara e lúcida sobre esses temas. Um deles que eu estava percebendo esses dias, eu estava conversando com alguns grupos de pessoas, que é sobre os danos que a fofoca pode fazer pra gente mesmo. A gente não percebe. O que simboliza a fofoca? Ela sempre traz a verdade, uma percepção de que há uma falha em você. Quando você vai fazer uma percepção do outro, há uma falha em você, ou seja, você, quando coloca o assunto de uma outra pessoa, e normalmente a fofoca ela é carregada da crítica, carregada de preconceitos, carregada de vários assuntos que a gente vai tratar aqui, como a perfeição, como os tabus, como o certo e o errado, como ele deveria ter feito isso e não fez. Ela é carregada de um certo sarcasmo sobre determinados temas. É extremamente relevante falar sobre ela no sentido de como a gente se perde às vezes quando a gente tende a apontar para o outro um certo errado, um certo defeito, uma certa crítica, e a gente acaba esquecendo que, na verdade, tudo aquilo está na gente. Aquela percepção do outro, aquele ideal do outro que a gente coloca, né? Aquela pessoa deveria ter feito isso, aquela pessoa deveria ter feito aquilo. Isso traz muito esse simbolismo de um mundo certo, né? Ou, não, ela é muito estranha, ou aquele fato que aconteceu, ela deveria ter feito assim. Então carrega uma gama de opiniões, e isso é uma coisa que a gente vai trazer muito aqui, né? Porque a gente tem tantas opiniões sobre as situações, sobre os fatos, sobre as pessoas, porque a gente quer colocar tanto esse certo e errado. Nossa, ela deveria ter feito isso e não aquilo. Isso define muito as nossas personalidades, define muito o jeito que a gente atua e define muito também como a gente passa, como a gente representa para o outro o que na verdade a gente sente em falta. Porque no fundo a fofoca é uma falta, a crítica é uma falta. Quando você reclama também, você está colocando no outro um ponto ali onde você ainda não foi trabalhado. Então é muito interessante a gente conseguir entender como que a dinâmica da fofoca funciona, porque cada vez mais que você põe a vida da outra pessoa num assunto, você põe um foco naquele tema. Hoje eu vou falar de uma pessoa, você viu como que ela tá? Você põe um foco, aquilo em você incomodou e você ainda quer passar para frente aquela informação, você ainda quer compartilhar com os outros uma coisa que em você ainda não tá, você não aceitou, não tá bem resolvida. Então, no fundo, a fofoca ela é uma extensão de algo em você que ainda não foi trabalhado, de algo em você que você não concorda que a pessoa deveria ser assim, e você vai pôr perante as outras pessoas essa opinião. Então, fofocar mostra muito como há essa falta em você, mostra muito também uma falta de conhecimento sobre você mesmo. Na verdade, um autoconhecimento inverso, porque você tende a querer conhecer um outro e não você mesmo. O outro é o assunto, porque quando o assunto vai ser você, a tendência é a resistência. Ninguém pode falar de você, mas eu posso falar dos outros. Quando você recebe uma crítica, na grande maioria das pessoas, elas se sentem ofendidas, se sentem revoltadas, se sentem, não acredito, não deveria ter falado isso, eu não sou assim. Há uma resistência, há uma muralha, uma barreira. E quando é o inverso, quando você senta no seu conforto de casa e fala sobre uma outra pessoa, fala como ela deveria ter sido, fala como ela deveria ter se comportado em determinado ambiente, você está colocando a sua incerteza, as suas inseguranças nessa outra pessoa. Você está colocando como o outro deveria agir, e aí nesse caso não entra uma aceitação, não entra eu entendo que ela foi assim, eu entendo que ela tentou melhor, trabalhou da melhor maneira. Você acaba esquecendo desses pontos, acaba esquecendo dessa sua importância sobre essas situações. Claro que é prazeroso sentar e falar da vida alheia, é fácil, né? Psicologicamente falando, é muito fácil. O nosso organismo, nossa mente, ela é organizada para o outro, nunca para a gente. A gente aprendemos ao longo de uma certa história, milenares, né? De uma representação da vida mesmo, de pensar no outro e não em você, de primeiro doar para o outro e depois para você, porque isso seria um egoísmo, seria considerado uma coisa
ruim, negativo você olhar para você. Você tem que primeiro pensar no outro e depois olhar para você. E essa cultura, essa necessidade de pôr o outro em primeiro lugar, de pôr o outro como mais relevante, também entra nessa necessidade de falar como o outro deveria ser, porque você já colocou importância para o outro e não para você. Então é muito interessante. Você vê quando você está um mecanismo, um alerta, um sinal, na verdade, de como você está despertando, como você está tendo uma ideia diferente da vida, de você mesmo, você tem uma autopercepção sobre a sua evolução, sobre os seus processos, sobre como você, seus mecanismos. É você entender realmente se você está diminuindo a necessidade de falar de outras pessoas e principalmente como uma crítica, principalmente como uma verdade sobre aquele assunto. Então, isso é fundamental, isso é muito interessante para você trabalhar, para você diminuir, para você compreender a importância de você mesmo se colocar e se pôr num papel de uma pessoa que não preciso falar do outro. Quanto mais eu limpo em mim, quanto mais eu entendo meus processos psíquicos, quanto mais eu trabalho questões psicológicas em mim, mais eu limpo no outro, mais eu limpo em mim, quer dizer. Quanto menos eu falo do outro, mais eu estou falando de mim, mais eu estou colocando eu em xeque, eu estou me colocando sobre um assunto principal, não o outro. Eu sou determinante do assunto, eu sou a pessoa. Você pode falar do outro num processo de desenvolvimento, num processo, poxa, seria interessante se ele trabalhasse assim, ou principalmente sentar com a pessoa e falar, eu penso assim sobre você. Eu tenho que trabalhar essas questões em mim. Você me representou nesse sentido. Eu tenho que te agradecer porque você traz questões em mim que me incomodam, que eu deveria trabalhar. Você é um ser de luz, você é uma pessoa iluminada nesse sentido. Você está iluminando minha percepção de vida, iluminando ideias que eu poderia ter, que eu ainda não consegui trabalhar em mim. Então, assim, entender a foco, entender esse mecanismo, te ajuda a entender você, te ajuda a entender suas críticas, te ajuda a entender seus pontos principais de trabalhar, porque quando você fala sobre a pessoa, o que você fala sobre a pessoa que realmente incomoda? É o jeito que a pessoa anda? É o jeito que a pessoa fala? É porque ela foi corrupta? É porque ela roubou? É porque... O que você senta e tem um bel prazer de falar de uma outra pessoa que você não tem coragem de falar diretamente? Que você não consegue ainda diretamente sentar com essa pessoa e representar. Então, entender a fofoca é entender você. Quanto mais você fofoca, é porque mais inquietações, mais preocupações, mais dúvidas e dificuldades de se entender você tem. E quanto menos você fofoca do outro e mais você coloca você como um papel determinante principal na sua vida, mais você consegue se entender e você vai diminuindo. Quanto mais você trabalha essas questões em você, o que você coloca no outro como verdadeiro, certo, errado, mais você consegue se entender e se limpar e ter mais tranquilidade. O assunto do outro, o outro não se torna tão importante como um assunto de crítica. O outro se torna uma pessoa parceira, uma pessoa que pode caminhar junto, diria assim. Então é muito interessante perceber como a fofoca funciona na sua vida. E até o próximo vídeo. Agradeço, viu?